Nunca tivemos tantos editais fiscais acontecendo ao mesmo tempo. E isso criou uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que é só escolher um e tentar. Ou pior ainda, a esperança de que dá para tentar todos. Diante de tantas oportunidades, muitos concurseiros caem naquela ideia do vai que dá. E hoje eu vou te mostrar que essa ideia do vai que dá é meramente uma ilusão. E eu estou aqui para te dizer com total responsabilidade, não dá. E não dá não é opinião. Não dá porque os números não fecham. E eu vou, a partir de agora, te mostrar o porquê. Dá uma olhada aqui na tela. Na tela, você está vendo agora que eu coloquei os concursos fiscais que estão com edital publicado, tá? No caso do Pará, eu coloquei os dois cargos, né? O de auditor e o de fiscal, tá? Por isso que tem duas colunas. E olha com atenção para esse quadro. Você está vendo que tem uma faixa azul mais escura. Nessa faixa azul mais escura, você vê praticamente 100% das disciplinas se repetindo. Já na azul intermediária, também há muita repetição, só que com algumas peculiaridades. Por exemplo, legislação tributária aparece em todos, não é? Mas nunca é igual, né? Cada ente federativo vai ter a sua. Já a reforma tributária, ela também aparece em todos, mas ela não é cobrada integralmente em todos os concursos, né? Muda ali a quantidade, às vezes, de aula, tá? De tópicos da reforma que são cobrados. Já a economia aparece em praticamente todos, mas ela também escolhe assuntos, às vezes, diferentes entre um edital e outro, tá? E nessa faixa em azul mais claro estão as matérias que às vezes aparecem, às vezes não. E aqui eu faço um destaque importante para a contabilidade de cursos, que vem aparecendo cada vez mais nos editais fiscais, inclusive eu vou colocar ela agora na faixa azul intermediária, né? Agora, olha essa coluna rosa aqui embaixo. Ela mostra o total de aulas de cada edital com base no material do Estratégia Concursos, que sim, é o material que a gente utiliza na mentoria, porque é o material que mais aprova no mercado, né? Via de regra, 80% a 90% dos alunos que são aprovados na área fiscal, eles estudaram com o material do Estratégia Concursos. Eu sou professora do Estratégia, mas não só por isso, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Então, não tem como você estudar com material de outra área. Então, de outro concurso, né? De outro curso. Quando você cruza quantidade de matérias, total de aulas e tempo até a prova, você chega num dado assustador. Dá uma olhada aqui nesse outro quadro que eu estou te mostrando. Para estudar tudo, você precisaria de algo como 13, 17, 19, até 22 horas líquidas por dia. E atenção, estou falando de horas líquidas, aquela que você desconta inclusive a tua ida ao banheiro. Tá? Então, quem estuda sabe, se você passou 10 horas lá à disposição estudando, provavelmente você estudou no máximo 7 horas. Isso se você for muito focado. Então, não adianta dizer, não, mas eu vou dar só uma olhada no conteúdo. Dar uma olhada não te faz resolver questão do nível que aparece nas provas fiscais, tá? Porque nas provas de área fiscal, as questões, elas via de regra, têm nível de médio para difícil, tá? Então, uma olhada só não resolve. Então, mesmo que você não fosse humano e tivesse esse tempo todo por dia, né, que seria impossível, isso ainda não garantiria para você absolutamente nada. E aí é que vem a segunda ilusão. Eu sei que não dá tempo de estudar tudo, então eu vou estudar só o que mais cai. E eu vou te mostrar agora um segundo gráfico, que é esse que está em verde, olha, isso aqui é o ouro, tá? Aqui estão as matérias que mais valem pontos em cada uma das provas. E eu considerei, aqui nesse gráfico, apenas aquelas matérias que, somadas juntas, elas representam pelo menos 60% dos pontos da prova. São as melhores relações custo-benefício para você estudar. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. A nota de corte na área fiscal raramente é abaixo de 85%. Muitas vezes ela é acima de 90%. Ou seja, estudar cerca de 60%, mesmo dominando direitinho isso aqui, ainda assim não te aprova. E não essa história de chutar o resto e dar certo na sorte. Vou te contar, em mais de 10 anos eu nunca vi acontecer. Tenho 10 anos orientando candidatos, tenho mais de 400 alunos aprovados e essa sorte nunca aconteceu. A sorte só encontra o bem preparado. E mesmo para estudar só essas matérias mais importantes, você precisaria, olha como você pode estar vendo aí, ó, mais de 100 dias em cada uma. Você não tem esse tempo até o dia da prova de cada um desses editais. Então, você não tem esse tempo no pós-edital. Então, não dá. Nem estudando tudo, nem estudando só o que mais cai.
Mesmo que se desse tempo, né? Que nem dá tempo, nem de estudar só o que mais cai não dá tempo. A pergunta que você pode estar se fazendo agora é: Núbia, então quando é que dá? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Núbia Oliveira, eu sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, sou professora de técnicas de estudos no Estratégia Concursos e há mais de 10 anos eu acompanho e oriento candidatos rumo à aprovação, né? E durante esse período eu tenho mais de 400 alunos aprovados. Então, nessa experiência de orientar alunos que realmente pagaram o preço de fazer o processo como deve ser feito, que é a minoria, não é? Tudo que eu vou te mostrar aqui não é opinião, é dado técnico, é o que acontece na prática. Sabe quando é que dá? Dá quando você já chega no pós-edital com perfil mínimo. Núbia, e qual é esse perfil mínimo? O perfil mínimo é ter estudado de forma consistente as matérias de português, raciocínio lógico, matemática financeira, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade geral e avançada, tecnologia da informação, principalmente a parte de dados ali, tá? E auditoria, tá? Quando eu falo principalmente a parte de dados, é que não são todas aquelas 48 aulas de TI, não. São as partes que caem praticamente, né, em todos os concursos. Na nossa mentoria, Mentoria Família Aprovada, por exemplo, a gente, das 48 aulas de TI, a gente já fez, né, já parametrizamos com todos os últimos editais e a gente usa 19, que são as aulas que realmente estão ali em praticamente todos os concursos. Esse é o mínimo. Núbia, e quanto tempo isso leva? Bom, se você estuda cerca de 3 horas por dia ou cerca de 20 horas por semana, 20 horas líquidas, tá, gente? Vai levar aproximadamente 14 meses para você estudar essas matérias que estão aparecendo aqui na sua tela. Se você não trabalha e consegue estudar 6 horas líquidas por dia, por exemplo, algo perto de 36 a 42 horas semanais, vai levar cerca de 7 meses. E quando eu digo estudar, não é só leitura, tá, gente? É teoria, estudo correto da teoria, revisão, treino de questões, sistematização e criação do funil de conteúdos. Esse é o mínimo para entrar num pós-edital de verdade. Agora eu vou te provar na prática que mesmo um aluno com esse perfil mínimo, dessas matérias aí que eu acabei de mostrar, estudando 6 horas líquidas por dia, 42 horas por semana, ainda assim ele não consegue fechar o edital da Cefaz São Paulo antes da prova. Ele termina 3 meses depois da prova. Você tá vendo aí na tela, né? Dá uma olhadinha aí, ó. A gente colocou isso na plataforma, organizou direitinho, colocou a carga horária certa e ainda assim ele termina 3 meses depois da prova. Mesmo ele tendo a base, tendo muitas horas, não vai dar para estudar tudo. Então, quando não dá para estudar tudo, você vai precisar escolher. Escolher o que estudar, em que ordem estudar e, principalmente, escolher o que ficar de fora. Na mentoria, isso é feito com base em análise estatística da banca, tá? No caso da Cefaz São Paulo, a banca é a FCC. Então, o aluno, na nossa mentoria, ele estuda primeiro o que mais cai na FCC, depois o que menos cai. Então, sabendo que algumas aulas, né, já sabendo que algumas aulas elas não vão ser estudadas porque não vai tempo, só que a gente deixa para o final aquilo que menos cai, tá? Mesmo assim, posso ser muito honesta com vocês, as chances de quem entra no edital da Cefaz São Paulo com esse perfil mínimo, que já é um perfil bom, ainda são muito pequenas, porque ele concorre com quem faz muito mais do que o perfil mínimo, tá? Então, na Cefaz São Paulo, como é edital com muito pouco tempo e com muitas matérias, é um dos maiores editais da área fiscal, mesmo o aluno com perfil mínimo, ele ainda tem problema, ele ainda tem muita dificuldade em realmente entrar competindo por uma vaga. Dá para fazer, tá? Porque a gente usa aqui essa estratégia de colocar primeiro o que é mais importante, né? E deixar o que menos importa por último. Mas mesmo assim, ele ainda vai encontrar muita dificuldade. Diferente do caso da Cefaz Goiás, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Na Cefaz Goiás, apesar do edital também ser grande, né, um pouco menor, mas também é grande, o tempo é bem maior, né, porque a prova é só em 17 de maio, então desde a republicação nós tivemos aí uns 5 meses até a prova.
Nesse caso, um aluno com perfil mínimo, que são essas disciplinas já estudadas, estudando 42 horas semanais, ele consegue fechar o planejamento ali no início de maio, né? Como vocês estão vendo aqui na tela. E ainda vai dar tempo, nesse caso, né, de fazer o que precisa ser feito, que é um fechamento final decente, tá? A gente precisa, né, quando a gente estuda para um grande concurso como esse, são muitas matérias, você precisa parar de estudar, parar de ver conteúdo novo, pelo menos umas 2 a 3 semanas antes da prova, para fazer o quê? Para fazer o fechamento final, abrir as caixinhas do cérebro e devolver, e verificar se o assunto está lá dentro, né? E acender ali a sua memória de curto prazo. Porque aí no dia da prova você consegue lembrar muito mais facilmente dos conteúdos. Detalhe, gente, nenhuma das telas aqui, vocês estão vendo os dados do Pará, porque no momento que eu estou filmando esse vídeo, a gente ainda não tem o material da Cefa Pará disponível, tá? Mas, como vocês podem ver, pela quantidade de matérias muito similar, né, os dados que a gente está falando para os outros concursos se aplicam também ao Pará. Quando analisamos Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pará, o padrão se repete, né? Ou seja, o planejamento ele fica extremamente apertado, mesmo o aluno já trazendo todo esse perfil mínimo. E por isso é necessário, na maioria das vezes, descartar aulas menos importantes. Isso deixa uma coisa muito clara. Sem o perfil mínimo, não existe estratégia de pós-edital. Se você não tem esse perfil, faça a prova se você puder, mas faça de teste. Não mude uma vírgula no seu cronograma. Vá lá fazer a prova para se testar. Você vá sabendo que não é um candidato real. E tá tudo bem. Eu fiz isso várias vezes. Isso é maturidade. Isso é parte do processo. Mas o seu cronograma, se você está começando agora, ele é esse. Sabe qual é? Se você está começando agora, sabe o que você tem que focar? Ciclo básico fiscal, TI e auditoria. E só depois é que entram matérias como legislação tributária e reforma tributária, até porque você precisa ter terminado o direito tributário para entender, né, de verdade o que estão nessas aulas. E sabe o que é mais interessante? Olha só, as matérias que mais valem pontos são exatamente as que estão no seu cronograma inicial. Dá uma olhada aí na tela, né? O seu cronograma inicial são essas aulas em azul mais escuro, né? Exatamente ali já pega a parte das matérias que são mais importantes. Direito tributário, contabilidade, TI e auditoria. Ou seja, fazendo o básico bem feito, você se prepara para todos os concursos da área fiscal. E para fechar, eu quero ser muito clara com você. Se você não tem o perfil mínimo, a decisão é sua, tá? Ou você escolhe ser soterrado por essa avalanche fiscal que está chegando agora, tentando correr atrás de editais para os quais você não está pronto e que não vai dar tempo de você ficar pronto, ou você decide passar em coluna por essa avalanche e usar esses próximos 5 meses para avançar de verdade no que precisa ser feito, que é construir a base certa do jeito certo e se preparar adequadamente para as muitas outras oportunidades que ainda vêm por aí. A avalanche está aí. O que muda é como você escolhe atravessá-la. E não fique frustrado se você ainda não está pronto para esses editais. Preparação para a área fiscal é uma preparação de médio e longo prazo. Ela vai levar aí cerca de 2 anos. E tem muita coisa boa vindo aí, ó. Cefaz DF, Bahia, Alagoas, ISS São Luís, ISS Belém, todos já concursos autorizados. E tem diversos outros no radar. Cefaz Ceará, Minas Gerais, ISS Niterói, ISS Manaus e até o concurso da Receita Federal está previsto para 2027. Então, começando agora, né, se você se preparar do jeito certo, ainda dá tempo. E lembre-se, para construir o perfil mínimo, para você começar a fazer provas, você precisa de 7 a 14 meses. A maioria desses concursos ainda nem aconteceu, né? Alguns estão ainda em estudos. Então este é um excelente momento para você começar do jeito certo. E se você quiser fazer isso com método, estrutura e previsibilidade, o convite está feito. Vem para a mentoria Família Aprovada. Aqui, nenhum aluno tem planejamento igual ao outro. A gente faz tudo de forma extremamente personalizada e pessoalizado. Tudo é individualizado, estratégico e extremamente realista.
Se você quer estudar o que precisa ser estudado, do jeito certo, sem perder tempo com o que não vale a pena, estudar isso com quem entende de verdade de área fiscal, o link está na descrição, tá? Vai ser um prazer te acompanhar até a sua aprovação. Vem pro lado de cá.